Olá, eu sou João Virgílio Tagliavini, professor emérito da UFSCar, e eu vou apresentar para vocês um vídeo bem ilustrado, didático, mas sem perder a profundidade, sobre um tema complexo, que é o materialismo histórico dialético. Você já ouviu cena, muitas vezes, como essa? Basta alguém falar em direitos humanos, dignidade, igualdade, ou simplesmente defender que ninguém deveria passar fome enquanto outros acumulam excessos, e logo surge alguém, tomado pela raiva, talvez pelo medo, talvez pela ignorância, apontando o dedo e gritando: comunista! Nós precisamos estudar, conhecer, aprofundar, para debater com seriedade e estabelecer um diálogo frutífero. Esse tipo de reação não é nova. É um mecanismo antigo. Quando falta argumento, sobra rótulo. Quando falta reflexão, sobra agressão. Quando alguém não quer discutir a realidade, ele cria um inimigo imaginário. O problema é que, ao usar a palavra como insulto, esvaziam completamente o seu sentido. Desconhecem sua história, seus fundamentos, suas críticas e suas propostas. É por isso que eu quero começar esta aula justamente com essa provocação. Se temos medo de palavras, não podemos compreender a realidade. Para entender o comunismo, capitalismo, socialismo, liberalismo, neoliberalismo, precisamos primeiro entender o método que Marx e Engels utilizaram para analisar o mundo. Esse método se chama materialismo histórico dialético. E é isso que vamos estudar agora. E eu convido você que talvez ainda pense assim, talvez por falta de oportunidade, de ter recebido uma explicação bem didática como essa, para me acompanhar. Convido você para me acompanhar. Convido também você que não pensa assim, que gostaria de conhecer de modo sistemático e bem didático o que é o materialismo histórico dialético. Venha comigo. Eu quero sua companhia nesta busca de conhecimento. Talvez ou você se aprofunda no que já conhece, ou talvez você mude de opinião. O que você vai assistir nesta videoaula está num texto mais completo, ilustrado, muito didático, sem perder a profundidade, com referências e indicações para você se aprofundar no tema. O link para o texto está aqui na descrição deste vídeo e no final desta videoaula. Ele está disponível na plataforma da Amazon por um valor simbólico. Vale a pena conferir e ter esse material. E você vai poder utilizá-lo para conhecer melhor este tema, para estudá-lo, para preparar uma aula, enfim. É um texto bastante útil para quem quiser conhecer este tema. Antes de começar a explicação teórica, quero que você veja rapidamente esta cena, em que Marx e Engels, os dois grandes teóricos do materialismo histórico dialético, conversam sobre a situação da classe operária. Com o auxílio da inteligência artificial, eu criei uma breve história em quadrinhos, com ambos conversando em Manchester, como vocês estão vendo nessa imagem. Em Manchester, o coração da Revolução Industrial, onde a modernidade mostrava também o seu rosto mais cruel. Fábricas feitas de tijolos escurecidos, máquinas barulhentas, crianças trabalhadoras exaustas, com 10 ou 12 anos de idade, jornadas de 14 a 16 horas, salários miseráveis, cortiços superlotados, doenças, fome, miséria, ao lado de empresários que se enriqueciam como nunca. Ali, vendo a realidade concreta, Marx e Engels começam a fazer as perguntas centrais. Vês, Karl, diz Engels, é esta a glória da Inglaterra industrial? O progresso de uns é construído com o sofrimento de outros. Por que o mundo é assim? É vontade divina? É destino? Dizem que é Deus quem quer assim, que uns nasceram para mandar e outros para obedecer. E quem explica a fome dessa criança? Então a miséria não é natural?
Bom, o que foi criado pelos homens pode ser transformado por eles. Interpretar o mundo não basta, é preciso transformá-lo, diz Marx. E assim começa a história do materialismo histórico dialético. Perceba que a teoria marxista não nasce de um sonho ou de um livro, nasce da observação da vida real, da miséria concreta, da injustiça concreta. E esta postura científica, partir da realidade para construir a teoria, está na raiz do materialismo histórico dialético. Para compreender o método, eu que gosto muito de utilizar imagens, metáforas, etc., eu quero que você pense sobre essa cena. Um turista está diante de uma paisagem muito linda, talvez a Serra da Canastra, por exemplo. Montanhas, rios, trilhas, horizontes. Mas, mesmo admirando a paisagem, ele sabe que a beleza não lhe diz o caminho, qual caminho seguir. A paisagem pode enganar os olhos. Pode dar a impressão que tudo é simples, quando, na verdade, há dificuldades, obstáculos, descidas perigosas, bifurcações. É por isso que o turista leva um mapa. Essa paisagem é a aparência. O mapa é a estrutura mais profunda do lugar. A paisagem mostra o que parece ser. O mapa mostra o que sustenta o que é. Mostra como chegar lá. O método de Marx é um mapa da realidade social. Sem ele, vemos o mundo, mas não o compreendemos. Hoje, já evoluído, ele pode consultar o GPS. É a força da inteligência artificial nos ajudando na orientação. E essa mesma IA poderá ajudá-lo a tirar suas dúvidas sobre o materialismo histórico dialético. Foi ela quem me ajudou a criar esse texto e essas imagens. Para compreender o nosso tema, vamos analisar cada termo, o que é materialismo, o que é histórico, o que é dialético. Por que então materialismo? Materialismo em Marx não significa consumismo. Dizer que um teórico é materialista não significa dizer que ele vive correndo só atrás de dinheiro, de bens materiais. Significa outra coisa muito mais profunda. Significa que a vida concreta vem antes das ideias. É a forma como produzimos a existência que determina em grande parte nossas ideias, valores, leis, instituições. Ou seja, primeiro vem o trabalho, depois vem as ideias sobre o trabalho. Primeiro vem a forma de produzir o alimento, depois vem a moral sobre quem merece ou quem não merece o alimento. Primeiro vem a forma de organizar a propriedade, depois vem as teorias sobre liberdade e direito. A vida material é o chão da vida social, de toda a vida social. E por que é histórico? Porque nada é eterno nessa nossa realidade concreta. O escravismo nasceu e caiu. O feudalismo nasceu e caiu. O capitalismo nasceu e, portanto, também pode cair. A história, a realidade, é movimento e não permanência. Toda a sociedade contém contradições internas que a fazem se transformar. E por que é dialético? A dialética é a ciência da contradição. Ela nos ajuda a perceber que a aparência nem sempre revela a essência, que tudo está em movimento, que toda forma social carrega em si tensões, conflitos e forças opostas, que o conflito não é a exceção, é a estrutura. A dialética nos ensina que as contradições movem a história, nos ensina que a realidade não é uma fotografia, é um vídeo em movimento contínuo, cheio de tensões. E o coração desse método é o modo de produção. E nós temos, basicamente, segundo o materialismo histórico dialético, o modo de produção: o comunal, o escravista, o feudal, o mercantilista, o capitalista. E ele é composto, formado, por forças produtivas e relações de produção. O que são as forças produtivas? É o trabalho, são as técnicas, as máquinas, o conhecimento. As forças produtivas são tudo aquilo que permite ao ser humano transformar a natureza. O trabalho humano, o conhecimento acumulado, as ferramentas, as máquinas, a tecnologia, as tecnologias e até o nível de desenvolvimento científico.
Quanto mais desenvolvidas as forças produtivas, mais uma sociedade é capaz de produzir e mais complexa ela se torna. Mas o desenvolvimento dessas forças não é neutro. Ela cria possibilidades novas, rompe limites antigos e empurra a história para transformações profundas. Lá no texto eu explico passo a passo o que acontece quando essas forças produtivas entram em contradição com o modo de produção. E também relações de produção, que dizem respeito a quem controla essas forças produtivas e quem se apropria do resultado do trabalho. Elas definem quem manda, quem obedece, quem trabalha, quem usufrui. São relações sociais de propriedade, poder e distribuição de riqueza. Quem possui a terra, quem tem acesso às máquinas, quem controla a tecnologia e como o fruto do trabalho é dividido. Quando as forças produtivas crescem, mas as relações de produção permanecem rígidas, surge uma contradição estrutural que impulsiona as mudanças históricas. Por isso, Marx e Engels diziam que nenhuma sociedade cai antes de esgotar suas possibilidades internas, e nenhuma sociedade nasce antes que suas condições materiais já estejam amadurecidas. É isso que organiza a vida material numa sociedade. Vamos agora a uma explicação rápida sobre como Marx e Engels entendem cada um desses modos de produção. E vamos começar com essa cena do modo comunal primitivo, ou modo comunitário primitivo, onde a propriedade é coletiva, o trabalho é compartilhado, existe baixa produtividade, ainda não existe noção de propriedade, dominação, etc. O segundo modo pode ser considerado o escravista. A força de trabalho escravizada, a produção se volta para o lucro do senhor de escravos, do Estado que domina, e escraviza os soldados vencidos, os povos vencidos, e assim por diante. O terceiro modo de produção, feudal, que implica a servidão, a produção agrícola ligada à terra como principal riqueza, e a submissão dos servos aos senhores feudais. O mercantilismo, ele surge com o desenvolvimento das cidades, com a expansão do comércio, da produção, e do comércio, e ele inicia a acumulação capitalista. O capitalismo implica propriedade privada dos meios de produção, o trabalho assalariado, a busca incessante do lucro, a concorrência, etc. Para explicar o que é o capitalismo, eu sempre me lembro dessa imagem, que é a pirâmide do sistema capitalista. Essa imagem resume de forma simples aquilo que discutimos sobre o capitalismo. Uma sociedade estruturada como uma pirâmide, em que o topo, os grandes proprietários, governantes, instituições que legitimam o sistema, estão lá. Ele só existe, esse topo, porque é sustentado pelo trabalho da base. Os trabalhadores produzem tudo, sustentam todos, mas recebem apenas uma parte do que criam. O restante sobe para os níveis superiores, como lucro, privilégio e poder. A pirâmide mostra de maneira visual aquilo que Marx descreveu teoricamente. A riqueza vai de baixo para cima, e a exploração de cima para baixo é a condição de funcionamento do sistema. É a partir dessa realidade que surgem historicamente as propostas socialistas e comunistas de superação dessa estrutura. E passamos para o socialismo, que é uma transição histórica, em que existe o controle social e não mais privado dos meios de produção, e é uma tentativa de superação da exploração. E pode desaguar no sistema comunista, que é uma sociedade sem classes, sem exploração, sem propriedade privada dos meios de produção. Veja, aqui é que existe algum engano e muito engano e ameaça sobre o comunismo. O comunismo não vai impedir que você tenha a sua casa, o seu carro, a sua família. São os meios de produção que se tornam propriedade de todos, e não apenas
de alguns que se enriquecem às custas da exploração de muitos. E para compreender o funcionamento, a mecânica do capitalismo, Marx e Engels desenvolvem o conceito de superestrutura e infraestrutura. O que está na infraestrutura, onde tudo começa? São as forças produtivas e relações de produção. São as máquinas, é a terra, é tudo aquilo que permite a produção. E o que está na superestrutura? Superestrutura são as instituições e ideias que refletem a base. Né? Aí está a educação, a religião, a cultura, a comunicação, as artes, o Estado, a mídia, né? Os valores, o direito, né? Tudo faz parte dessa superestrutura. E com ela vem a ideologia, que é a forma como a classe dominante organiza a visão de mundo para justificar a sua dominação. Por exemplo, quando diz assim, cada um tem o que merece. Pobre é pobre porque não trabalha. O patrão corre riscos, o empregado não. Todos esses são expressões da ideologia para justificar e legitimar um estado de dominação e de exploração. É assim que Marx e Engels entendem a ideologia. Outro conceito-chave para o materialismo histórico dialético é o de mais-valia. A mais-valia é o grande insight de Marx e Engels, o coração do materialismo histórico dialético. Por quê? Porque revela aquilo que a aparência do salário tenta esconder. O trabalhador não é pago por tudo que produz, mas apenas por uma parte do seu dia. O restante, representado aqui na chaminé mais alta, é trabalho não pago, apropriado pelo capitalista como lucro. Essa diferença entre as horas de trabalho necessárias para garantir o salário e as horas excedentes que geram riqueza para o patrão é o mecanismo central da exploração do capitalismo. Toda a teoria marxista se ilumina quando compreendemos isso. A desigualdade não nasce do mérito ou da falta de mérito, mas de um sistema que se sustenta pela extração contínua da mais-valia. A mais-valia é, portanto, essa diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário que ele recebe. Isso gera o quê? Gera exploração. A exploração em Marx não é xingamento, é um conceito científico. É o processo pelo qual o dono do capital se apropria da mais-valia. E isso gera o quê? A acumulação do capital. Outro conceito básico. O capital cresce acumulando mais-valia. É por isso que a imagem é tão forte. Os trabalhadores carregam nas costas a estrutura inteira. O capitalista apenas se apoia, se apropria. Se o trabalhador se mexer, a estrutura treme. Mas se fica imóvel e se aceita tudo, a exploração continua. Isso é que revela a força potencial da classe trabalhadora. E toda essa situação produz o quê? Contradições e luta de classes. O que é isso? Toda a sociedade carrega conflitos internos. E no capitalismo, o conflito básico é quem trabalha versus quem se apropria do resultado do trabalho. Esse conflito gera desigualdade, pobreza estrutural, concentração de renda, crises econômicas, desemprego e também gera os movimentos de resistência. Por isso, Marx e Engels afirmam: a história de todas as sociedades é a história da luta de classes. Mas Marx não é um malvado favorito que inventou a luta de classes. Ele apenas a mostrou como sendo a base da sociedade capitalista, principalmente no auge da Revolução Industrial, como vimos naquela história de quadrinhos no início deste vídeo. Se os trabalhadores tomarem consciência dos seus direitos e dessa estrutura iníqua de exploração, surge a luta por uma ação transformadora, que Marx e Engels chamam de praxis. O que é a praxis? É a unidade entre a teoria e a prática para a superação da sociedade de classes.
Porque eles dizem, não basta interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. A transformação não é obra de indivíduos isolados, é processo coletivo, organizado, consciente. Sem união, a estrutura opressora permanece. Com união, ela é questionada. Daí o grande grito do final do Manifesto Comunista: trabalhadores de todos os países, univos. Para encerrar, eu quero voltar àquela história de quadrinhos do início. Marx e Engels observando a miséria dos trabalhadores. Eles não criaram doutrinas do nada, eles não inventaram. Eles olharam a realidade com coragem e tentaram decifrá-la. E agora vem a provocação final. Quando alguém fala em justiça social, igualdade, partilha de bens, é acusado de comunista. Mas essas práticas são profundamente cristãs. Os Atos dos Apóstolos dizem: tinham tudo em comum, ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que possuía. Repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Ou seja, muito antes de Marx, muito antes do capitalismo, muito antes dos rótulos, os primeiros cristãos já viviam a justiça social como exigência do Evangelho. Defender a dignidade humana não é um insulto, é um imperativo ético. Talvez agora, quando alguém disser comunista, você não se ofenda, mas você pode até se orgulhar. Muito obrigado por assistir a esta aula. Nos próximos vídeos nós vamos fazer outras perguntas. Por exemplo, explicar o que é comunismo, o que é liberalismo, etc. Vamos ter coragem de nos abrir para conhecer, para saber e para debater com conhecimento, com profundidade, além do senso comum, buscando um pouco de conhecimento científico, mesmo que seja de forma mais popular e menos acadêmica, como fizemos neste vídeo. Olha, para adquirir o texto mais completo sobre materialismo histórico e dialético, um texto bem didático, ilustrado e profundo ao mesmo tempo, você pode acessar, apontar sua câmera do celular para esse QR Code e você vai direto para a página da Amazon, onde ele está disponível por um valor simbólico, ou então por esse endereço que está aí logo abaixo. Agora, se você quiser conhecer mais trabalhos meus, muitos estão disponíveis gratuitamente, basta acessar a página do Instituto de Educação e Direito, IEDIR, lá no Facebook, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code ou digitando esse link que está abaixo. E você também está convidado a visitar o site do Instituto de Educação e Direito, Educar Direito, da mesma forma, pelo QR Code ou pelo link aí abaixo. Um grande abraço, espero ver vocês lá no meu canal do YouTube, que vocês podem encontrar aí nessas informações.